Fala galera, beleza? Meu nome é Fred e sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Papo de Rock. Hoje eu vou trazer para vocês aí três pepitas de ouro, três bandaças aí dos anos 70, né? Três descassos, bem pouco conhecidos, vamos dizer assim, né? Ou totalmente desconhecidos, eu acredito que não, né? Com certeza uma dessas bandas eu acho que a galera pelo menos já ouviu falar ou conhece, né? Que é uma banda que se destacou assim ao longo dos anos, foi ganhando status de cult. Então eu acho que pelo menos uma delas eu acho que vocês conhecem. Mas são três bandas assim que a galera que, se não se aprofundar, ficar só no mainstream, dificilmente conhece essas bandas que eu vou mostrar aí para vocês, né? Com certeza, quem ficou no mainstream ficou aí com Metallica, Guns N' Roses, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd. São ótimas bandas, né? Quando eu falo assim, eu não estou dizendo que, não estou querendo desmerecer essas bandas de forma alguma, né? Mas embaixo, né? Por baixo da nata tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. E às vezes, cara, o sucesso é relativo, né? Às vezes a banda não, por uma razão ou outra, ela não aconteceu, não se tornou um fenômeno mundial, não foi uma banda muito conhecida, mas isso eu acredito que não tem nada a ver com a qualidade do disco ou da banda. Beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, o primeiro disco que eu vou mostrar para vocês, primeira banda, chama-se Sweet Mary. Esse aqui é o primeiro disco dos caras. Uma banda que tem uma história bem curiosa. Eles se formaram em Hollywood, cara. Os caras se conheceram em Hollywood, é um power trio, né? Na época tava muito em voga, né? Os power trios. Influenciados ali pelo Cream, né? Do Eric Clapton, pelo Hendrix, né? A banda formada pelo Prince Ted, Sonny Lathrop e William Beans. Prince Ted era produtor da Capitol Records e era compositor e músico também, né? E ele estava com 28 anos na época. E aí ele teve uma ideia de, cara, vou montar um power trio e fazer um rock and roll básico, né? Com elementos, com harmonias vocais, com elementos da música americana, né? Soul, blues, funk. E aí ele chamou o guitarrista Sonny Lathrop, né? Ele era baixista. Chamou o guitarrista Sonny Lathrop para tocar guitarra. Esse guitarrista tinha 25 anos. E chamou o Willie Beans, baterista, com 32 anos. Eu tô falando assim a idade dos caras, porque para mostrar que era uma banda, que não era uma banda de iniciantes, né? Não eram caras assim de 16, 17 anos, como a gente tanto vê, né? Algumas bandas. Eram os caras já experimentados. Inclusive esse William Beans aí, o baterista, consta que ele tocou em diversos discos do The Monkees. The Monkees é aquela banda lá estadunidense, né? Uma banda meio de fachada, né? Que fazia um programa televisivo, uma série, né? E que eles queriam ser a resposta americana aos Beatles, né? Mas pelo que consta, os caras não tocavam, né? E eu acho que realmente isso procede, né? Já que esse William Beans, baterista, tocou em muitas gravações do The Monkees. Então eles começaram a tocar lá em Hollywood, né? Tinha um clube lá famoso na época, né? Eles começaram a tocar no clube, gostaram muito, né? Os donos do local gostaram muito do som deles. E contrataram eles fixamente para tocar fixo, só que na filial do clube no Havaí. Eles toparam, se mudaram para lá em 69, que foi o mesmo ano que eles se formaram, né? E aí eles começaram a trabalhar no primeiro disco deles, né? Que é esse aí que eu mostrei. Esse disco saiu em 1970. Esse disco, a primeira faixa desse disco chama-se Remember Mary. Fez um bom sucesso lá no local. Já foi o primeiro hit deles lá, né?
mas localmente, né? Eles não aconteceram assim em termos nacionais. Eles viraram uma celebridade lá no Havaí, fizeram bastante sucesso, os shows, o clube estavam sempre cheio, né, para vê-los tocar, né? E o som deles, cara, é um som bem interessante. Esse disco aí é um disco de uma banda de rock and roll, um trio, né? Mas bem malevolente, né? Um som bem malandro, umas guitarras espertas, insinuantes, sabe? Não era aquele hard rock seco, não, né? Um som bem malandrão, né? Baixo pulsante, guitarra espertinha, sabe? É uma sonzeira, assim, cara. O som deles, elementos de blues, de funk, rock and roll. Som bem legal, né? Os três cantavam, né? Tinha hora que os três cantavam juntos, se revezavam. Em seguida eles gravaram o segundo disco, o disco de 71, chamado Stuck in Paradise, né? Esse disco aí. Esse disco fez um sucesso maior do que esse primeiro disco, né? Além das fronteiras lá do Havaí, teve algumas músicas que tocaram até mundialmente. E a banda estava crescendo, era uma celebridade lá. Eles ganharam dinheiro, cara. Tanto que vocês lembram daquele filme 20 Mil Léguas Submarinas, né? Filme clássico aí da ficção científica, da aventura, né? Filme acho que é dos anos 60, 64, se eu não me engano, ou é 54, um negócio desse. E o set de filmagens desse filme foi lá no Havaí, né? E eles compraram o set de filmagem, fizeram um clube lá temático para que eles pudessem se apresentar no clube deles mesmo, né? E vivia sempre cheio, todo mundo queria ir no show, queria vê-los. Era uma grande celebridade lá no local, né? Depois desse segundo disco, eles partiram para gravar o terceiro disco. E gravaram, mas o disco nunca foi lançado. Os caras brigaram, se separaram, continuaram tocando, né? Continuaram sendo músicos, mas a banda encerrou por aí. Quem sabe um dia esse disco seja relançado, né? Seja lançado, melhor dizendo. Tem diversos títulos aí de bandas que, por alguma razão, gravaram algum disco e não lançaram, né? Ou acabaram antes, tiveram problemas com a gravadora, o disco ficou arquivado por décadas e depois acabou sendo lançado. Quem sabe esse disco deles aí um dia não ganha a luz, né? Mas o disco que eu vim mostrar para vocês é esse. Deem uma escutadinha aí na faixa, no hit Remember Mary, beleza? Sweet Mary, primeira banda. Bom, galera, segunda banda é uma banda estadunidense de Memphis, Tennessee, chamada Alamo. Olha que capa bonita. O Alamo é uma banda de hard rock, cara, formada por Ken Woodley, órgão e vocais, Larry Raspberry, guitarra, Richard Rosenbrugge, bateria e percussão, e Larry Davis no baixo. Olha, o Alamo gravou apenas esse disco em 1970. É isso mesmo? Não, 71. Gravou apenas esse disco em 1971. E esse disco não fez muito sucesso, né? Apesar de ter sido gravado por uma gravadora até grande, né? Pela Atlantic Records. Mas, assim, alguns erros de estratégia, né? Meio que estragaram o trabalho dos caras, né? Primeiramente, quiseram fazer uma equiparação entre eles e o Led Zeppelin, fazer comparações. Olha, uma banda nova que parece com Led Zeppelin, mas, cara, sinceramente, eles não
tem nada a ver com Led Zeppelin, né? Estratégia bem errada essa daí de querer compará-los com Led Zeppelin, né? Eles até tocaram junto com Led Zeppelin em alguns shows, abriram pro Led Zeppelin, né? Quando o Led Zeppelin esteve nos Estados Unidos. Mas assim, o som deles, esse disco é um disco bem cultuado, né? Eles ganharam muito prestígio, né? Um disco que dentro desse filão aí, né? Do rock, do hard rock obscuro aí dos anos 70, né? É uma banda bem cultuada. Esse disco aqui é um disco caro, raro. E quem tem o vinil aí, com certeza deve ter desembolsado uma boa grana, né? Pelo vinil. Esse CD também está fora de catálogo. Essa edição aqui, eu acho que é de... Essa edição é de 99, da Black Rose Records. E assim, tá fora de catálogo, né? Um disco meio difícil de achar, meio chato de achar, mas é um disco assim, é uma banda que com o passar do tempo, né, dos anos, a propaganda boca a boca, né, ganhou um certo prestígio, né, uma certa áurea de banda legal, né? E esse disco é muito bom. É um hard rock, se você curte um hard rock seco, direto, sem firulas, não tem como não gostar desse disco. Já a banda que eu mostrei antes, né, o Sweet Mary, já é uma coisa mais, né, cadenciada, mais malevolência, mais malandragem. Aqui não, aqui é um hard secão, direto, pau o tempo todo, né, porrada. É um disco muito bom. Todos os dois, né, são ótimos discos que eu mostrei antes e esse aqui. E aí é ao gosto do freguês, né? E o Alamo é uma banda que infelizmente ficou pelo meio do caminho. Logo em seguida os caras se separaram, né? Continuaram tocando, partiram para tocar em outras bandas, mas não tiveram paciência ou mesmo apoio, né, para insistir, para ver se o negócio engrenava, e ficou nisso aqui mesmo, né? Disco muito legal. Vocês vão ficar aí com um trechinho de uma música deles aí, beleza? Segunda banda, Alamo. Bom, galera, a terceira e última banda é uma banda também dos Estados Unidos, e é uma banda bem curiosa, cara. A história da banda tem assim paralelos bem interessantes com uma banda muito famosa, né, que é o Creedence. O nome da banda chama-se Don Harrison Band, e eu vou explicar por quê, né, que essa banda tem uns paralelos bem curiosos com o Creedence. Bom, acontece que o Don Harrison Band, né, como o nome já diz, tem um cara chamado Don Harrison. E esse cara, ele estava tentando se lançar como músico, né, como artista solo, e ele ia gravar uma música chamada Suzy Kill. Quando nesse mesmo período o Creedence surgiu com essa música. E a música foi um grande sucesso, né? O Creedence arrasou. Aí ele se recolheu, né? Disse, porra, eu ia lançar essa música, né? Mas o Creedence chegou antes, não tinha nenhuma relação, né? Uma coisa com a outra, um não sabia do outro. E acabou que o Creedence foi o que foi, né? Foi aquela banda fantástica aí que todo mundo sabe. E o cara, anos depois, né? O cara seguiu trabalhando ali, era músico nas horas vagas, né? Tocava lá a sua guitarra, seu violão, né?
se apresentava em barzinhos, juntamente com o Russell Daschel, né? O Russell Daschel, cara, é o cara que foi o parceiro dele aí, né? Inclusive, também é guitarrista, né? O Don Harrison é vocalista, guitarrista e tecladista, né? Então eles tocavam juntos, os dois. E o Russell Daschel, foi trabalhar no mesmo estúdio que o Creedence gravava discos, né? E aí ele chamou o Don Harrison, ó, cara, você quer trabalhar aqui, né? Fazer limpeza, né? Trabalhar na diária aí, trabalhando, limpando. Aí o cara disse, pô, quero, né? E nas horas vagas ele gravava umas músicas, né? E aí, nesse negócio aí, ele conheceu o Stu Cook, né? Que era o baixista do Creedence. E o Doug Clifford, que é o baterista do Creedence, né? Quando o Creedence encerrou as atividades, após aquele disco lá, o Mar de Graz, que eu acho que foi, se eu não me engano, foi em 73, né? Ou é 72, eu agora não me recordo, mas vou colocar aí a data. Os caras resolveram, já se conheciam, formaram uma banda, né? Então, essa banda aqui, ela consta com dois ex-Creedence, né? O Stu Cook e o Doug Clifford, ó. Tá vendo aí? Doug Clifford, Stu Cook, né? E o Russell Daschel. E aqui o Don Harrison. E aí os caras gravaram esse disco. Esse disco aqui é de 76, cara. E é um disco assim, cara, rock and roll roots, né? Um disco bem legal, um disco bacana. Um disco com... deixa eu ver aqui quantas faixas tem. Um disco até que lembra, né? Um pouco assim, na linha do Creedence, né? Os caras são da mesma cidade ali, né? Na Califórnia. Frequentavam ambientes, né, semelhantes, né, e o som dele é mais ou menos o que o Creedence fazia, né. Claro que não tinha o mesmo brilho do Creedence, né, a mesma, que é difícil, né, o Creedence é uma baita de uma banda, né, a capa do disco aí bem legal, né, vocês estão vendo, inclusive na contracapa tem o leão aqui, né. E assim, é uma banda desconhecida, né? Eu conheci essa banda através de um fã do Creedence. Ele... falando do Creedence e tal, né? É uma banda que eu curtia, né? Dificilmente alguém não curte Creedence, né? Eu sei que vocês estão vendo esse vídeo, pode ter várias pessoas aí que não curtem, mas é uma banda bem simpática, né? Pra maioria das pessoas, né? A gente falando do Creedence, o cara disse, ah, cara, você conhece Don Harrison bem? Isso tem bastante tempo atrás. Eu disse, cara, não, nunca ouvi falar. Por quê, né? Eu disse, porque tem o Stu Cook e o Doug Clifford faz parte e tal. Aí ele mandou pra mim, cara, naquela época, isso há uns 20 anos atrás, mandou pra mim um CD com a MP3 desse disco, né? Vocês lembram dessa época que a gente gravava CD com MP3, né? Colocava vários discos, né, de MP3. Aí ele mandou pra mim, né? Aí eu conheci, né? E anos depois eu tive a oportunidade de pegar o disco, né? A banda só gravou 2 álbuns. Gravou esse aqui de 76 e chegou a gravar outro disco. Vocês vão ver aí. Mas depois encerraram essas atividades, né? Não foi muito pra frente, não. Mas é uma banda legal. Então é isso. Essa é a terceira banda que eu trago aí pra vocês. Não sei se vocês já conhecem. Vou botar um trechinho aí pra vocês, beleza? Don Harrison Band. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Mais 3 bandas aí, mais 3 pérolas, 3 pepitas, 3 iguarias dos anos 70, né?
uma época tão rica assim de bandas tão legais, né? E muitas e muitas infindáveis músicas, bandas assim totalmente ou pouco conhecidas ou totalmente desconhecidas, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.